Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos falar no vídeo de hoje, então, sobre o primeiro eclipse do ano de 2024, um eclipse lunar penumbral, que vai acontecer agora no dia 25 de março. E por que nós já estamos gravando sobre esse eclipse já de antemão? Porque as energias do eclipse não são ativadas no dia. De uma certa forma, como eu vou falar nesse vídeo aqui, esse eclipse do dia 25 de março tem uma relação direta com o eclipse lá do dia 14 de outubro de 2023. Vamos fazer a relação aqui. E nesse vídeo de hoje também vamos falar, obviamente, sobre os 4 signos mais afetados para esse eclipse do dia 25 de março. Então nós temos aí um eclipse lunar penumbral, nós temos aí uma lua cheia nesse dia 25 de março, o Sol em Áries, a Lua em Libra. E essa oposição então do Sol e da Lua, essa lua cheia, ela já nos diz muito. Nós temos aí um momento de um confronto entre duas energias, as energias solares de um lado, as energias lunares do outro, e o planeta Terra no centro. Esse eclipse ele vai acontecer basicamente no grau 5, então o Sol vai estar no grau 5 de Áries e a Lua no grau 5 de Libra. E aqui nós já temos o indício, então, dos 2 signos mais afetados por esse eclipse, que é Áries e Libra. Mas esse eixo Áries e Libra, ele tem toda uma configuração que justamente trata da nossa individualidade, Áries, a nossa identidade, a nossa criança interior, e Libra, que tem justamente a ver com a outra pessoa, as parcerias que nós estamos envolvidos, seja uma relação afetiva, uma parceria profissional. Então nós temos aí uma energia muito focada nesse ponto. Tratar de assimilar a nossa identidade, os nossos elementos internos, para que eles não se projetem na outra pessoa. Essa é uma reflexão desde já muito importante. Por isso que falei que o eclipse ele não é somente ativado no dia. Simplesmente os eclipses eles são momentos energéticos mais enfáticos e que se usam da nossa bagagem que nós mesmos já trabalhamos em momentos anteriores. Então esse eclipse, ele, como falei, ele acontece no grau 5, e basicamente o que vai acontecer, claro, a Terra vai gerar uma espécie de uma sombra na Lua, vai ser visível de boa parte aqui do planeta. Vai acontecer por volta da madrugada, o ápice, por volta aqui no Brasil, por volta das 4 horas da manhã do dia 25 de março. Então começa ali na noite do dia 24, entra a madrugada dentro, o ápice é às 4 da manhã do dia 25 de março. E esse eclipse, ele tem uma característica importante que é a seguinte: a Lua vai estar em Libra, o Sol em Áries e o Sol fazendo uma conjunção com o Netuno. Isso é tremendamente simbólico. Netuno, para quem sabe, gosta de astrologia, sabe que Netuno está conectado diretamente com as energias de Peixes. E Peixes, na astrologia, está muito conectado com elementos inconscientes. As nossas fantasias, as nossas ilusões, aqueles elementos que nós projetamos justamente de forma inconsciente. Então nós temos aí esse eclipse envolvendo o Sol em Áries, Lua em Libra, como já falamos, esse eixo que representa a relação com a outra pessoa, que vai depender de como que está a relação conosco mesmos. A relação com a nossa identidade, com as nossas capacidades, com a nossa criança interior, com a nossa infância. Até que ponto isso já está bem assimilado e até que ponto nós projetamos ou não isso em nossas parcerias, sejam profissionais ou até mesmo numa relação afetiva. Então é tremendamente importante a gente desde já pensar sobre isso, porque os eclipses, como falei antes, não quer dizer que no dia 25 de março as coisas vão acontecer. Não. Simplesmente a ativação energética dos astros, basicamente ela traz à tona tudo o que já está acontecendo semanas e meses anteriores. Então nós temos aí um eclipse que foi lá no dia 14 de outubro de 2023, onde o Sol e a Lua estavam em Libra, e de lá para cá, então, essa energia daquele eclipse já tem questionado o nosso amor próprio, a nossa aceitação, as nossas carências afetivas, porque nós não podemos responsabilizar a outra pessoa pelas nossas carências. Nós não podemos projetar em cima de outra pessoa as nossas faltas, as nossas ausências, os nossos vazios interiores. Quando falamos do lado afetivo, nós sempre temos que ir nesse ponto. É o amor próprio, é a aceitação, é uma assimilação interna que precisa ser feita para que a relação com a outra pessoa seja construtiva, seja de evolução, seja de amor
em níveis cada vez mais superiores e que essa relação de fato seja uma relação construtiva, de fusão de sentimentos e que justamente leve essas duas pessoas a um despertar, a uma aproximação cada vez maior à sua própria essência. E como falei então, por que eu tenho falado desse eclipse lá do dia 14 de outubro? Porque na prática, os eclipses, quando eles são ativados naquela semana, eles acabam reverberando aí durante 4, 5 ou 6 meses. Então o eclipse de outubro, ele se conecta diretamente com esse eclipse agora de março, uma diferença aí de 5 meses mais ou menos. E esse eclipse de março, a mesma coisa, ele vai reverberando e vai se conectando com os próximos eclipses. Durante o ano a gente vai falando também sobre os demais eclipses que nós teremos. E como se trata de um eclipse que envolve lua cheia, e é a lua que vai sofrer a sombra aqui do planeta Terra que vai estar no centro, é um importante momento também para a gente perceber a nossa zona de conforto. Para a gente perceber em que tipo de zona de segurança nós estamos nos colocando. Se nós estamos numa inércia demasiada, se as nossas atitudes estão corretas ou não. É um momento para também questionar esse ponto. A nossa zona de segurança e trazer à tona a sombra, porque o eclipse é uma sombra. Então, trazer a nossa sombra interior à tona, perceber quais são os hábitos que me atrapalham, seja a nível individual, seja na relação com a outra pessoa, quais são aqueles elementos que eu ainda não consegui integrar na minha vida interior, o que foi reprimido, o que foi excluído, o que ainda não foi compreendido. Ou seja, eclipse é o momento de ir às profundezas, para que a gente saia desse momento, obviamente, um pouco mais conscientes e que a relação, como falei até aqui, com qualquer parceria ou com a questão afetiva, para que isso seja de forma harmônica. E, claro, nós temos aí, como falei no início, nós temos dois signos mais ativados, mais afetados, mas são 4 os que são mais afetados por esse eclipse e que vão sentir mais esse momento astronômico, astrológico. Do ponto de vista de Áries e de Libra, quem nasceu entre 20 e 30 de março, 20 de março a 30 de março, quem nasceu nesse período vai sentir muito mais. E os librianos, librianas que nasceram entre 22 de setembro e 2 de outubro, também vão ter um impacto um pouco maior desse eclipse. Então, 20 de março até 30 de março e os librianos do dia 22 de setembro até o dia 2 de outubro. Mas, como falei, são 4 signos os mais afetados, porque nós temos aí a oposição do Sol e da Lua, mas se nós fizermos aqui uma quadratura com um outro signo e uma quadratura com um outro signo, fazendo aqui uma cruz, né, ou um quadrado, usando Áries e Libra, nós temos aí os outros 2 signos que são Câncer e Capricórnio. Então nós temos Áries e Libra, talvez os mais afetados, obviamente, mas junto a eles também nós temos a posição de Câncer e Capricórnio, principalmente os cancerianos que nasceram entre 21 de junho e 1º de julho, e os capricornianos que nasceram entre 21 de dezembro até 31 de dezembro. Essas então são as reflexões, as energias desse eclipse. É bem provável que nos próximos dias e semanas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas aqui então é uma primeira reflexão sobre esse tema. O eclipse então, como falei, a gente não vai sentir ele no dia e na semana, a gente já está sentindo as energias desse eclipse de março de 24, desde outubro de 23, e obviamente após esse eclipse de março de 24 isso vai continuar. Sempre enfatizo nos meus vídeos, inclusive nas previsões semanais que faço, os astros eles somente ativam o karma. E lembrando, o que é karma? Karma é ação. E a ação humana não acontece somente no nível físico, nas coisas que nós fazemos ou não fazemos. Lembrando, o karma, essa lei de ação e reação, ela é ativada pelo ser humano pelas nossas intenções, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente e o que tem de emoções, aquilo que nós falamos ou deixamos de falar e, claro, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, em algum momento a conta chega, mas lembrando, karma não é castigo, simplesmente o karma é uma lei da natureza que restitui um equilíbrio que a gente perdeu.
O karma simplesmente restitui uma harmonia perdida. Então, é dessa maneira que os astros funcionam. Eles simplesmente ativam um karma. E o karma, justamente essa lei da natureza, essa lei cósmica, essa lei que rege o mundo aqui, manifestado, o universo, o karma é uma lei que se vale dos astros para se expressar. Então a culpa não é dos astros, a culpa não é do eclipse, a culpa não é dos astros retrógrados, nunca foi, nunca será. Se nós queremos arranjar um culpado, e claro, o ideal é que não fiquemos culpando nem nada, nem ninguém a nós mesmos, e nem nós mesmos, mas se nós quisermos achar um culpado, que nós busquemos as sementes no nível de intenção, pensamento, sentimento, palavras e atos. É aí que estão as causas, e é aí que nós temos que nos redimir constantemente para que o nosso caminho também seja de uma colheita leve, benéfica, agradável e que contribua continuamente para o nosso despertar e para o nosso desenvolvimento espiritual. Essas são as reflexões, então, como falei, os 4 signos mais afetados, Áries e Libra, os 2 principais, e junto a eles os cancerianos e capricornianos também. Se você gostou desse vídeo, como sempre, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa ouvir essas reflexões e que seja útil à pessoa também essas breves reflexões. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até a próxima reflexão, até os próximos vídeos. Um fraterno abraço a todos vocês.